Bom, essa é a gravação de uma aula de microbiologia geral, curso de agronomia da Unifimes, tá? Bom, então nós estamos na unidade 6, né, genética microbiana. E aqui nesse primeiro slide, a gente tem a referência do texto onde eu tirei essas informações, né, onde foi preparado os slides. Então tá aí, são o arquivo digital com esse nome, né, como tá, conforme está aí. E faz parte de um livro de microbiologia, né? Um dos capítulos aí do livro de microbiologia. Então vocês vão acessar e achar esse material aí que a gente disponibiliza no Google Sala de Aula. Tá? Então, bom, o conteúdo seria esse tópico aqui de conteúdo, né? A gente vai vir fazer uma pequena introdução, a estrutura e função do material genético, o fluxo da informação genética, regulação da expressão gênica e mecanismos de variabilidade. Bom, é importante a gente entender a variabilidade porque isso seria uma resposta dos micro-organismos a muitas vezes a diferentes condições, né? Então a evolução muitas vezes seleciona genótipos adaptados àquele ambiente específico, mas o ambiente não é permanente, o ambiente pode mudar. Então, naturalmente, os organismos criaram, vamos dizer assim, ou evoluíram a partir de um sistema em que há uma adaptação ao ambiente, mas esse ambiente pode mudar, então tem um mecanismo de gerar variabilidade. Caso as condições ambientais mudem, né? Esse o, o organismo possa se adaptar, né? Então, é importante esse mecanismo, né? Países, por exemplo, como a Europa, né? Que tem durante ao longo do ano mudanças de temperatura, certamente, isso eu dou o exemplo dos fungos, né? Boa parte dos fungos, muitos fungos importantes, vamos falar assim, tem a variabilidade genética como um importante mecanismo, né? Aqui no Brasil, a maioria dos fungos importantes, eles não apresentam a reprodução sexuada, que gera variabilidade, tá? Por quê? Porque você tem o clima durante o ano não muda tanto, né? Esse porquê que eu estou dizendo aqui é uma hipótese de trabalho minha, né? Países que têm menos variabilidade ambiental, como o Brasil, você tem pouca importância de fungos que têm a reprodução sexuada. Enquanto em países de clima mais temperado, alguns fungos importantes apresentam a reprodução sexuada. E o que tem a ver reprodução sexuada com variabilidade? A gente sabe que reprodução sexuada é um mecanismo por excelência que gera variabilidade, né? Então, se isso é importante, pelo menos alguns fungos de países temperados apresentam a reprodução sexuada, porque isso é importante para essa região, né? Enquanto para nós aqui é menos importante. Falo para nós, países tropicais, né? Bom, já desde a década de 50, né, se sabe que o responsável pela transmissão de características, né, para os filhos, né, junto à característica do pai, no caso do homem, né, com a da mãe, e gera filhos com a mescla, né, do genótipo dos dois, já desde a década de 50 que se descobriu que o mecanismo responsável é essa substância macromolécula chamada DNA, né? E a gente sabe que esse DNA foi elucidado a sua estrutura, né? Uma estrutura em dupla hélice, composta de subunidades, chamado nucleotídeos. E esse nucleotídeo basicamente se compõe, né, de uma base nitrogenada, né, de um açúcar do grupo desoxirribose e do grupo fosfato, né? Esses três elementos se combinam, né, para formar os nucleotídeos. E, esses nucleotídeos, né, se juntam para formar
o DNA, né, que pode ser de diversos tamanhos, tá? DNA ou RNA. Quer dizer, nesse caso aqui só o DNA, porque o açúcar é desoxirribose, né? Se fosse a RNA, seria a ribose. E a base nitrogenada você tem quatro possíveis bases nitrogenadas, né? É adenina, timina, citosina ou guanina, né? E aqui a gente tem uma foto, né? Uma imagem da dupla hélice DNA, que eu já mencionei, né? Então, cada fitinha dessa aí é composta de uma sequência de muitos nucleotídeos, né? É uma molécula simples de DNA. E aqui ela está, vamos dizer assim, pareado, e o que mantém esse pareamento é a chamada ligação de pontos de hidrogênio, né? Está mostrando aqui na setinha, entre uma base nitrogenada e outra, de uma fita, né? Com a base nitrogenada da outra fita. Aqui na imagem está mostrando meio que uns tracinhos, né? É uma representação aqui da ligação chamada pontes de hidrogênio, né? Como a gente já viu na química, tá certo? Bom, então essa é a estrutura básica aqui do DNA, né? Bom, e como isso é o responsável pela transmissão da informação de uma geração para outra, ou dentro da vida daquele animal, pode ser ocorrer também a transmissão de informação para que aquela bactéria, por exemplo, né, produza uma determinada enzima. Então, essa informação está codificada aqui no DNA e ela é, de certa forma, lida, traduzida para produzir uma determinada substância. Então, é a informação que flui aqui durante a vida também da bactéria, né? Essa informação seria a produção de enzimas, tá? De determinada enzima, de acordo com cada gene, tá? Então, que de certa forma a gente está recordando, né? A biologia básica, né? Que é matéria aí ainda do segundo grau, mas é importante refrescar a memória, tá certo? Bom, e como é que essa informação, como é que é codificado essa informação, de que forma, né? Então a gente viu também, né, que uma sequência de três bases nitrogenadas dentro daqui da macromolécula, né, é um códon, né, é como uma espécie de letra, né. Esse códon codifica um determinado aminoácido, né. Cada códon codifica um ou mais de aminoácidos, mas nos livros textos aí de biologia a gente encontra até a tabelinha, né. A cada três sequências de base nitrogenada aqui do nucleotídeos corresponde a uma determinada aminoácidos. Bom, e o que tem a ver aminoácidos, né? Bom, quando o organismo vai, vamos dizer, degradar a glicose, né? Uma informação que vai fluir aí aqui da parte genética para o metabolismo. Então, ele primeiro, cada enzima, ela é uma sequência aqui de aminoácidos, tá? Então, primeiro, essa informação daquela enzima, ela vai estar codificada num gene, né, que é uma parte grande aqui do DNA, com a sequência especificada para cada aminoácido que vai compor a enzima, né? A gente sabe que a enzima é uma substância de natureza proteica, por isso que a gente está falando de aminoácidos. E a enzima vai, vamos dizer assim, direcionar, tá, a formação ou o processo para a utilização dessa substância, seja a respiração, por exemplo, da glicose, né? Então, todas as enzimas responsáveis pelo metabolismo da glicose, a informação para essas enzimas estão codificado aqui. Então é questão só de tradução, transcrição, melhor dizendo, leitura e produção, né, dessas enzimas a partir dessa sequência de aminoácidos. Tá bom? Então, dessa forma, o metabolismo, a vida se processa, né, a partir dessa informação codificada
aqui no DNA. E quando esse organismo, essa bactéria, por exemplo, se duplica, todo o DNA, então, é duplicado, né, e segregado em duas novas moléculas, tá? Quando é informação para atividade metabólica, só aqueles genes referentes àquela enzima, né, são transcritos, né? Quando a gente fala transcrito, é copiado, né, no RNA mensageiro, que vai lá para o citoplasma. Essa seria na parte aqui na área nuclear, né, que estaria aqui esse cromossoma aqui da bactéria, tá? Então essa informação é transcrita no RNA mensageiro. Aí a partir desse RNA mensageiro, utilizando outras estruturas como o RNA transportador e RNA ribossômico, são produzidas as enzimas, né? De acordo com a informação que está disponível aí em livros de biologia. Então o fluxo da informação, como eu já mencionei, basicamente ele ocorre em diferentes momentos, né? Durante a vida da bactéria, essa informação flui via o que? Via necessidade metabólica em que uma parte ou genes envolvidos num determinado processo metabólico são primeiramente transcritos, né, no RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro se acopla, né, a outras estruturas para que formar então as proteínas de natureza enzimática ou enzimas. E depois, no momento em que essa bactéria vai se duplicar, por exemplo, né, todo o DNA é duplicado, né, utilizando enzimas especiais como a DNA polimerase, para, após essa duplicação, serem segregados ou separados em duas moléculas diferentes. Aí durante então a replicação da bactéria, né, que ocorre através do processo chamado fissão binária. Bom, a gente sabe que os genes, eu gosto de dar o exemplo do ser humano, né, para que vocês entendam a necessidade, vamos dizer, de regulação do momento em que esse gene é expresso, tá? Por exemplo, o ser humano quando nasce, né, a criança, o menino ou menina, ele, apesar de cada célula dele já ter o genoma que vai regular os processos durante a vida inteira, a gente sabe que, por exemplo, os genes responsáveis por exemplo, as características sexuais secundárias, eles só vão ser expressos na fase de adolescência, tanto do menino quanto da menina, né? Então, ou seja, eu quero dizer então que a gente já nasce com todas as habilidades, as capacidades, né? Tudo já está codificado ali no gene. Não necessariamente que esses genes vão se expressar o tempo todo, até porque, né? Então, há necessidade sim de um controle do processo. Esse gene aqui pode ser expresso durante toda a vida do ser humano, outros em um determinado momento da vida daquela pessoa. Então isso, vamos dizer assim, contextualiza essa questão aí da necessidade ou o significado, vamos dizer, da regulação gênica. É claro que em bactéria, eu dei esse exemplo do ser humano, é um exemplo que eu acho que para mim fica mais claro. Uma bactéria, evidentemente, não tem, diferentemente do ser humano, não tem essa capacidade sexual de ter indivíduos machos e indivíduos fêmeas, né? Ela é mais simples. Mas a gente pode pensar que a bactéria também ela pode ter um potencial maior do que ela tem no ambiente, por exemplo. Ela está num ambiente que o açúcar principal ali, seria a glicose. Mas ela pode ter, essa bactéria pode ter genes que habilitados a utilizar a lactose, que é muitas vezes uma substância que não vai ter ali comumente, vamos dizer assim, durante a vida daquela bactéria. Então, se ocorrer ali aparecer a lactose, seria por um acidente, vamos dizer assim, né? É claro que uma vida de uma bactéria, né, pessoal, é pouco, né, é pequena, né? Ela tem alguma bactéria que em 40 minutos começa a se dividir, né? Mas enfim, então a gente pode pensar que, por outro lado, a gente tem genes como da respiração, né? Respiração é um processo que todos os seres vivos
utilizam para produzir energia, né? A gente está utilizando energia o tempo todo, tanto o ser humano quanto qualquer animal, uma bactéria também, né? Ela está sempre requerendo energia para produzir substâncias, biosintetizar moléculas, ou reparar, ou para se movimentar mesmo, né? Então, evidentemente que esses genes, grande parte dos genes que são responsáveis por codificar as enzimas ali envolvidas no metabolismo ali da respiração, elas têm elas são expressos constantemente, né? Então, ou seja, há uma que a gente chama uma velocidade constante ou uma taxa de produção constante, né? Ou seja, eles não precisam ter regulação, não preciso a bactéria não tem um mecanismo de daqui a meia hora esse gene vai se expressar, né? Por quê? Porque ele necessita o tempo todo, né? Então esses genes que não são reguláveis ou não são regulados, né? São chamados genes constitutivos, né? E no caso aqui da bactéria, a maior parte dos genes, né, são esse tipo de genes que eles não necessitam de regulação, são constantemente produzidos a uma velocidade fixa, tá? Isso porque, como eu falei, bactéria ele não tem eventos, vamos dizer, como o ser humano, que né, tem que ser expresso só daqui a x período ou x tempo, né? São uma vida mais simples, um tempo de vida menor, em que as coisas não há grandes, mas é claro, como eu falei, né? Ela pode ter uma habilidade para produzir, ou metabolizar, ou utilizar um determinado açúcar que é pouco comum ali durante a vida daquela bactéria, né? Como eu dei o exemplo da lactose. Bom, então considerando a regulação, né, de genes, a gente identifica, né, os cientistas identificam dois tipos de regulação, né? O chamado regulação por repressão e regulação por indução, tá? Então, como é que é esse mecanismo? O que que é esse mecanismo de regulação por repressão e por indução, tá? Então, a gente pode dizer que a repressão, como é que se dá a repressão primeiro, né? Então, você tem proteínas especiais que bloqueiam a capacidade da RNA polimerase. A RNA polimerase, lembrando, né, é aquela enzima que vai transcrever, né, a informação. Transcrever aonde? Lá no genoma, lá no cromossoma bacteriano, onde a informação é armazenada na forma do DNA, tá? Então ocorre a cópia daquele genes, né, que a gente chama. Essa cópia se dá na forma da, da, da RNA, do RNA mensageiro, tá? Que é produzido justamente para copiar só uma parte da informação. O cromossoma bacteriano ele tem a informação, vamos dizer assim, que regula a vida inteira da bactéria, mas ele naquele momento específico ele só precisa de um determinada genes que devem ser expressos, né? Então esse mecanismo então de repressão se dá aí então lá no começo, né? Então já evitando que aquela informação seja copiada através dessas proteínas que é chamada repressora, que certamente bloqueia aí, né? De alguma forma a RNA polimerase, tá? Então são genes que a condição normal dele, né, é ligado, né? Eventualmente pode ocorrer a repressão, né, através de intermediado aí pela essa proteína. Então certamente a, a condição normal dele é ligado e quando chega um teto lá de produção de determinada enzima, né, acontece tem algum mecanismo fisiológico que faz com que essa proteína seja acionada para fechar a torneirinha, né, para fechar a chave, tá? Então são mecanismos também, são situações, melhor dizendo, em que esse gene não é constitutivo, mas ele é utilizado a maior parte do tempo da bactéria. A condição
normal dele é ligado porque é um fenômeno, ou são enzimas que são utilizados com bastante frequência. Um pouco menor, então, do que os genes constitutivos, mas são bastante utilizados ainda, né? Tanto é que a condição normal desse gene é ligado e, eventualmente, quando chega uma situação limite lá de produção dessas enzimas para esse metabolismo, acontece aí esse mecanismo de repressão intermediado pela essa proteína repressora que bloqueia aí a transcrição da informação. Outro tipo de regulação é o chamado por indução, tá? Então aqui já é o contrário, né? A condição padrão desse gene é desligado, ou seja, então seria uma atividade em que a bactéria tenha muito pouca probabilidade, né? É bem menos ainda do que a situação anterior. Então são condições que estatisticamente seria bem menos provável na vida dessa bactéria. Então o exemplo aqui, né, dado são genes envolvidos no metabolismo da lactose, como eu já tinha mencionado antes. Seria um evento raro, né, na vida dessa bactéria que, por exemplo, está num ambiente, determinado ambiente em que, sei lá, vamos dizer assim, na serrapilheira de uma floresta, né, seria pouco provável essa ocorrência de lactose. Talvez no estômago de uma pessoa, de um ser humano, né, não necessariamente no estômago, quer dizer, no estômago você pode dizer, o ser humano ingere lactose, mas noutra parte do ser humano em que seria pouco provável ter acesso à lactose. Então essa bactéria ela tem essa possibilidade, mas no genoma, né, de metabolizar a lactose, mas ela está num ambiente que a lactose é pouco, seria bastante raro, né? Então esse gene aí teria a condição padrão aí seria desligado, tá? Então, então o que acontece? É raro, mas vamos dizer que aparece aí a lactose, numa determinada circunstância especial. Essa beta-lactose, essa bactéria ela tem normalmente uma quantidade pequena de beta-galactosidase, que a bactéria produz, né, já como componente normal do metabolismo dela, uma pequena quantidade dessas enzimas. Então, quando entra a lactose, essa beta-galactosidase quebra essa lactose, né, em galactose e glicose, né? E no momento em que essa lactose entra também, outra coisa que acontece é essa lactose ser convertida em alolactose, tá? Que induz a síntese de beta-galactosidase, tá? A beta-galactosidase vai então quebrar essa lactose em galactose e glicose, tá? E a partir da glicose, né, ela é aproveitada aí para a respiração, tá? Então, só repetindo, né, a condição padrão, né, desse genes do metabolismo da lactose é desligado. Quando a lactose entra por um acidente, né, o que acontece? Essa lactose é convertida em alolactose por uma molécula qualquer ou uma enzima qualquer que já é normal ali, que já está normalmente ali na bactéria, né? Então, com essa conversão da lactose em alolactose, essa alolactose vai acionar a beta-galactosidase, né? Que é a enzima que começa a utilizar essa lactose. E como é que se dá esse começo? Essa lactose, né, ela é quebrada pela beta-galactosidase em galactose e glicose, né? E a glicose a gente sabe que é uma molécula utilizada, entra no ciclo de Krebs, né, para produzir aí ATP, produzir energia, que é utilizada em outros processos biosintéticos da bactéria. Então ela consegue utilizar a lactose, né, através aí desse mecanismo, tá?
Bom, falar um pouco aqui dos mecanismos de variabilidade, né? O mecanismo é mutação, transformação, conjugação e transdução bacteriana, né? São as opções aí para o grupo aí de micro-organismos, tá? Bom, mutação é o fenômeno básico, o primário, né? Ele é que gera a variabilidade inicial, né? Os outros são basicamente por recombinação, né? Uma estratégia de recombinação de genes que anteriormente foram produzidos, vamos dizer assim, pela mutação, que seria o fenômeno primário, principal, vamos dizer assim, tá? Então vamos falar de cada um desses. Mutação é uma alteração, né? Aleatória, acidental, né? Alteração aonde? Naquela sequência de base de um gene, que vai alterar, portanto, o códon, né? Da possível aminoácido a ser produzido. Eu tinha falado antes que a cada 3 sequências da, daquela base nitrogenada, você tem a codificação para um determinado aminoácido, tá? Então, se você tem sequências de aminoácidos diferentes ou alteradas, você tem uma enzima, pode ter uma enzima alterada, né? Com outras habilidades. Ou não, né? Pode dar, essa mutação pode não necessariamente produzir uma enzima funcional, mas pode inclusive inativar determinada enzima, né? Produzir uma enzima não funcional, melhor dizendo. Então, quais são os tipos de mutação? A substituição de um par de bases, né? Em vez de colocar timina, coloca adenina. Se você mudou uma base, você está mudando a trinca, né? Está mudando aquele códon, né? Que pode resultar num códon diferente, acertar num outro aminoácido, vamos dizer assim, né? Produzir um códon que é responsável pela produção de outro aminoácido que antes não acontecia, né? Ou pode produzir um código de parada. A gente sabe que um gene ele ocupa determinado espaço ali naquela cadeia, né? De aminoácidos, naquela sequência grande ali, né, do DNA, tá? Da enzima, DNA não, desculpe, sequência de aminoácidos da enzima. Então, quando ocorre a mutação ali no DNA, pode produzir um código de parada. A gente tem aí, parece que um ou dois códigos de parada. Então, significa o quê? Que no momento que a transcrição, através do RNA mensageiro, ele só, quando ele chega naquele código de parada, ele para, né? É esse o significado. Então, você aquela informação está truncada, né? Aquele gene deixa de ser expresso e vai deixar de produzir aquela enzima, tá? E você tem ainda a mutação silenciosa. Ocorre uma mudança, tá? Na trinca, mas essa mudança não altera aquele gene, tá? Porque ela ocorre na sequência de aminoácidos fora, vamos dizer, do sítio o sítio ativo da enzima. Então pode ter uma sequência de. Vamos imaginar então, só para lembrar, né? Que uma enzima você tem uma estrutura primária que é uma sequência muito grande ali, tá, de aminoácidos, né? Uma sequência grande. Só que a parte funcional dessa enzima é uma pequena parte ali dessa sequência, né? Formando ali o chamado sítio ativo. Então pode ocorrer alteração em qualquer parte ali dessa sequência de aminoácidos, tá? Só que a sequência que vai ser importante para produzir uma enzima diferente é a sequência que ocorre ali no sítio no sítio ativo daquela enzima. Se ocorrer fora, apesar de ser uma mutação, ela é chamada mutação silenciosa porque não vai alterar, tá, a enzima produzida, né? Então, portanto, não vai gerar variabilidade. Bom, transformação. Transformação já é um fenômeno verificado aí há muito tempo, foi verificado de maneira, vamos dizer assim, meio que sem querer, né? Coloquei o texto específico aqui, a indicação, né, pessoal? Para vocês lerem aqui esse experimento aqui, nesse arquivo aqui que está codificado. Mas basicamente, o que aconteceu foi o seguinte: ele estava trabalhando, né, com determinadas bactérias, tá?
que eram bactérias, quer dizer, que tinha, já se sabia que essa bactéria, se não estou enganado, causaria, né, pneumonia em um determinado animal, né? Bom, então ele estava trabalhando utilizando o material, placa de Petri, cultivando esse material, tá? Então, depois ele foi trabalhar com a mesma bactéria, mas numa população avirulenta, tá? Então, o que aconteceu? Ele trabalhou com essa bactéria virulenta e depois ele percebeu. Como eu falei, esse experimento não foi feito com essa finalidade, né? E aí, essa descoberta, vamos dizer assim, foi acidental, tá? Então, aí ele verificou que aquela bactéria antes que não era virulenta, era uma bactéria, ela se tornou virulenta, né? E aí, né, evidentemente, não sei necessariamente se foi ele, mas a partir desse experimento, provavelmente outros cientistas elucidaram o que aconteceu, né? O que aconteceu? O que aconteceu é o que está postulado aqui, nesse esquema aqui. Por exemplo, vamos dizer que ele trabalhou com aquela primeira bactéria, que ele é uma bactéria conhecida, né? Que causava por uma determinada característica, quer dizer, causava, vamos dizer assim, causar pneumonia em rato. Então ela é uma bactéria conhecida, era bastante. Então ele foi trabalhar com essa mesma bactéria, como por acaso, por exemplo, né? Utilizou aquela mesma vidraria, vamos dizer assim, talvez não tenha esterilizado suficientemente, né? E depois ele verificou que essa bactéria adquiriu a capacidade, ou seja, mudou, né? Então o que foi postulado e que realmente depois foi provado amplamente, né? Quando ele mexeu com aquela primeira bactéria, eventualmente você está trabalhando com ela, algumas bactérias morrem, ou depois ou pode ser que tenha matado ali, esquentado, água quente ou alguma substância química. Quando ele matou a bactéria, essa bactéria, como está mostrando aqui, vamos mostrar aqui com. Esse aqui é o genoma bacteriano, né? Um DNA circular, ele se quebrou em vários fragmentos, né? Vamos dizer que quando ele utilizou essa vidraria, depois ele limpou, mas ficou certamente alguns fragmentos, tá? Da bactéria anterior, ainda grudadinha no vidro. Quando ele foi trabalhar com a mesma bactéria, mas de outra, vamos dizer, outra estirpe, né? Ou de outra linhagem, de alguma forma esse fragmento se incorporou nessa nova estirpe aqui de bactéria que ele estava trabalhando. Então, se ele incorporou esse fragmento de DNA, necessariamente esse fragmento de DNA, nesse caso específico dele, continha informação para essa mudança de característica da bactéria, dessa bactéria transformada, né? Então, que no caso, como eu falei, possibilitou aí a causar pneumonia, ou seja, a, a bactéria, essa nova bactéria cultivada em sequência, adquiriu uma característica que ela não tinha antes, tá certo? Então, é chamado transformação. Vocês veem que é uma, é uma mudança, uma variabilidade que não envolve o processo sexual, né? É uma interação basicamente com o meio ambiente externo, né? Então isso já nos indica que pedaços de DNA pode grudar, vamos dizer assim, num vidro e, por exemplo, pode também, vamos pensar aqui numa situação real, né? Num ambiente, no solo, né? Alguma bactéria crescendo, ele morre por algum processo e pedaços de DNA pode ficar ali naquele solo. Eventualmente, outra cultura bacteriana que seja desenvolvida, é claro, né, qualquer fragmento entra em qualquer bactéria, tem umas certas limitações, né? Vamos dizer que uma nova bactéria crescendo no solo, que tem uma afinidade com a bactéria anterior, que foi fragmentado, né? Então, pode ela incorporar, né, esse pedaço de genoma de uma bactéria que estava anteriormente ali no ambiente, né? Então, isso é chamado transformação, tá? Então aí está o esquema. A conjugação, bom, a conjugação já é um processo mais direcionado, né? Já previsto, vamos dizer assim, pelo próprio organismo, utilizando plasmídeos especiais que eles são responsáveis por coordenar, vamos dizer assim, a replicação. Então aqui é um processo jamais, vamos dizer assim, próximo aí do processo sexual,
Né? Então, plasmídios especiais promove a duplicação de apenas uma parte, aí, o chamado replicação também, de uma cópia, né, do filamento simples de DNA para a bactéria receptora, onde o filamento de DNA complementar será sintetizado. Tá? Então, a gente vai mostrar aqui de maneira esquemática, né, que fica melhor, por exemplo, o processo aqui de conjugação. Né? A bactéria, você tem esse processo é mediado por esse plasmídio F aqui, nessa bactéria aqui, né? Ela é chamada bactéria F+, tá? Então esse plasmídio aqui vai fazer com que esse DNA aqui, ó, seja copiado a fita complementar dele aqui, tá? Então tá mostrando aqui a sequência, né? Depois que uma fita simples de DNA é sintetizado, né, ela passa para a bactéria receptora, e essa fita complementar, ela na bactéria receptora, a bactéria receptora produz uma fita, vamos dizer assim, uma fita complementar à fita complementar recebida, vamos dizer assim, né? Então aqui você tem um DNA aqui, um pedaço do DNA aqui, já com a fita dupla, sendo que ele recebeu só a fita simples da bactéria doadora e a bactéria receptora complementou essa fita simples. Então basicamente é isso como está mostrado aqui na imagem, né? Então aqui já não é um processo, vamos dizer assim, mediado pelo meio ambiente, há um direcionamento, né? Então em que um plasmídio especial direciona, né? Manda produzir uma fita simples aqui, dessa fita dupla. A gente já viu que o cromossomo bacteriano é circular e o DNA tem fita dupla, né? Então uma fita simples, ele só doa a fita simples, né? Ele doar tudo. Então essa fita simples vai passar para a bactéria receptora que produz a fita complementar. Então basicamente é isso, só para a gente ter uma visão aí, né? Bom, o quarto mecanismo aqui, o mecanismo D, é chamado transdução em bactéria, né? Quando a gente falou de vírus, a gente falou de um vírus especial chamado bacteriófago que ataca as bactérias. Então, esse bacteriófago é que, de certa forma, vamos dizer assim, é o responsável por esse processo. Porque essa bactéria, por quê? Porque essa bactéria, ou desculpe, esse vírus, ele pode infectar, ou entrar numa bactéria A e depois passar para B. Então, ou seja, existe a possibilidade de quando ele entra na bactéria A, ele, de uma certa forma, ele sequestra, vamos dizer assim, parte, né, do genoma dessa bactéria A e passa para a bactéria B. Então, é simples assim o esquema, né? Então, é dessa forma que ela promove, essa bactéria promove essa transferência. Essa bactéria A pode ser de uma espécie, né? E a bactéria B pode ser de outra espécie bacteriana diferente. E em que o bacteriófago, que é o intermediário, ele tem a capacidade de infectar tanto a espécie A como a espécie B, tá? Então, basicamente é isso. Então, esquematicamente aqui, ó, você tem, por exemplo, a fase aqui, uma determinada, vamos dizer, a bactéria A, em que aqui está mostrando ela começa a ser infectado o fago, né, ou o bacteriófago, ou o vírus bacteriófago. Ele está aqui, encosta, vamos dizer assim, ele injeta aqui o seu DNA, está mostrando aqui a imagem, e esse bacteriófago, ele acaba, vamos dizer assim, como resultado da infecção, né, nessa bactéria, ele quebra o DNA bacteriano, e quando ele vai se multiplicar, bom, a gente sabe que quando o bacteriófago ele entra, ele manda, vamos dizer assim, a bactéria replicar esse DNA do vírus, o DNA viral do bacteriófago, tá? Só que assim, ao mesmo tempo que ele manda o vírus manda replicar a sua partícula viral, ele também promove a quebra do cromossomo bacteriano. Então, acidentalmente, uma parte do DNA bacteriano, do cromossomo bacteriano, é empacotado aqui
empacotado junto aqui com o vírus bacteriófago, né? Então, ou seja, acidentalmente, no momento que a formação de novos bacteriófagos exatamente iguais ao que penetrou aqui, ele acidentalmente ele captura, né, alguma parte do genoma bacteriano da bactéria hospedeira, né? Então, então, ou seja, esse é o momento em que, vamos dizer assim, ele captura uma parte do genoma da bactéria A, da bactéria inicial, vamos dizer assim. E depois ele pode infectar uma bactéria B, vamos dizer assim, só que aí a parte do genoma que ele pegou da bactéria A, ele insere na B, né? Aí no caso, evidentemente, que para ele ter sucesso nessa transferência, essa bactéria não morre, ou seja, ela é uma infecção que a gente chama, nesse caso, é o ciclo lisogênico, né? Aqui, nesse primeiro caso, como a gente falou em vírus, acontece o ciclo lítico, né? Então a bactéria, o vírus entra, são formados inúmeros bacteriófagos iguais ao, né, ao vírus invasor aqui, mas também ocorre a quebra do cromossomo bacteriano e acidentalmente uma parte desse cromossomo bacteriano entra aqui durante ainda a formação do bacteriófago, tá? E quando ele falou entra, você lembra que você tem um DNA bacteriano, ele tem uma cápsula, uma camada proteica, uma capa, como se fosse uma capinha, né, de natureza proteica. Então, no momento em que você forma a partícula DNA do bacteriófago, vai ter um momento em que ela vai montar a capa ali, né, envolvendo o DNA do bacteriófago. Então, nesse momento em que ela vai encapsulando ali aquele DNA do bacteriófago, acidentalmente uma parte do cromossomo bacteriano que foi quebrado, né, é encapsidado junto com o DNA do bacteriófago, tá? Então é nesse momento em que ele adquire essa carga, né, e eventualmente ele pode passar no momento em que ele vai infectar outra bactéria, passar para outra bactéria, e a outra bactéria vai adquirir esse novo DNA, ou pelo menos esse novo DNA da bactéria inicial, né, da bactéria A, tá? Só para esclarecer. Aí nesse caso, evidentemente, a bactéria ocorre o ciclo lisogênico. O vírus não quebra a bactéria, portanto, essa genoma, ou parte do genoma da bactéria A, vai ser expresso porque essa bactéria não ocorreu a morte, a lise da bactéria, né? Então acaba se completando o ciclo aí de variabilidade genética mediado pelo bacteriófago, tá? Então esses são os possíveis mecanismos de variabilidade aí, considerando aí os micro-organismos, né? Bom, essa a gente pode dizer de certa forma, né, que uma bactéria que teve essa no caso transformação, a transdução, né, ou esse mecanismo de variabilidade a partir de bacteriófago, é uma bactéria transgênica, né? Porque ela pegou um gene, né, de uma bactéria A. A bactéria B é uma bactéria transgênica, né? Porque ela tem pedaços do genoma da bactéria A nesse processo mediado pelo vírus, né, do vírus bacteriófago. Então, esse processo é chamado de transdução. Então, esses são os mecanismos gerais aí. Os quatro, apresentei os 4 mecanismos de variabilidade de bactérias. Tá bom? E aqui a gente encerra nossa aula, então.